Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o Dia do Compositor. Parabéns a todos os profissionais que se dedicam a compor, escrever e criar músicas. Olá, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar o direito de trânsito. Vamos falar sobre multas, o que mudou com a nova legislação. E quem está conosco é a despachante de trânsito e orientadora de multas, Lucimar Vaz. Boa noite, Lucimar. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E nós agradecemos por tu ter aceito. Bem-vinda. Ok. E se você já tem alguma pergunta ou dúvida, comentário, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, então. 51-3029-8080, que a Lucimar vai responder tudo aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco aqui pelo nosso WhatsApp 51-3029-8080 para tirar todas as suas dúvidas. Lucimar, já faz mais de um ano que entrou em vigor a Lei 14.071 de 2021, que trouxe mudanças importantes no Código de Trânsito Brasileiro. Por causa da pandemia, houve alguma suspensão de prazos e como ficou a aplicação de multas para o condutor? Sim, houve, a partir de 22 de março de 2021, tá, até 31 de agosto, foram suspensos os prazos, né? E foram retomados a partir de 31 de agosto novos prazos para apresentação de condutores, de defesas de multas, né? E inclusive do incêndio, aquele incêndio que teve lá na segurança pública, né? Eles agora começaram novamente a enviar novos prazos. Novos prazos. Certo, obrigado. E a primeira alteração a destacar diz a respeito de infração leve e média. Quais foram essas mudanças? A infração média anterior à média 3 ou 4, né, leve e média, eles antes poderia ser convertido em advertência. Poderia, tá? A pessoa tinha que pedir tinha que fazer uma petiçãozinha, né, uma defesa, o condutor pedia para ser transformado numa advertência. Com a nova legislação, a partir agora desta nova legislação de abril de 2021, agora é obrigatório, tá? Todos os órgãos autuadores têm que transformar em advertência a multa leve e média. Deixa eu te pedir uma gentileza, Lucimar. Responde aqui para o pessoal de casa, o que é a multa leve, quantos pontos são, qual é a média, qual é a grave, gravíssima? A multa leve é 3 pontos, a média é 4 pontos, a grave é 5 pontos e a gravíssima é 7 pontos. Perfeito, muito obrigada. Certo. Outra situação nova é o número de pontos necessários para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. Como funciona isso?
Bom, a suspensão do direito de dirigir, ela pode vir, tem aquelas que são autossuspensivas já, né? E tem aquela por pontuação. Por pontuação, quando formar na nova legislação agora, que é 40 pontos, depois a gente vai conversar sobre esses pontos, né? E a recusa de bafômetro, né? Não ter feito o toxicológico no prazo estabelecido, além dos 50%, andar sem capacete, né, que são multas autossuspensivas. Certo, muito obrigado. E, Lucimar, tem multas que suspendem a Carteira Nacional de Habilitação automaticamente. A mais conhecida é da recusa do bafômetro, certo? Quais são os outros casos que isso pode vir a acontecer? Sem capacete, além dos 50%. Além dos 50% seria acima do limite da via. Isso. Vale, por exemplo, para uma via que é 40 km por hora e a pessoa autuada, sei lá, 70, vou passar daquela diferença. Sim. 70. Neste caso, já há suspensão. Já gera a suspensão automática. Antes já era assim? Já tinha esta legislação nova, não alterou essas multas autossuspensivas. E o capacete, no caso da motocicleta? Andar sem capacete. A gente vê muita gente, principalmente em cidades menores, mais sem pacatas, capacete, há né? uma certa tolerância da autoridade de trânsito nesses casos, mas fique atento. Fiquem atentos. A suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir. Esta, inclusive, do além dos 50, tem muita estrada que é 40 por hora. Tem que ter cuidado, porque, como tu falaste, 70, né? Eles tiram 7, que é o que eles dão de... margem de erro, né? Isso, uma margem de erro. Tiram 7, já gerou, né? Porque 61 já é além dos 50. Sim. Entendeu? E aí, como que chega essa punição? Vem por uma cartinha? Como Sim. que o motorista é notificado? Ele é notificado. Agora, com o sistema SNE, muitas vezes ele é notificado na própria carteira digital, né? Mas ou recebe em casa a notificação, procura uma orientação. No caso, o nosso escritório faz essa orientação para os condutores, né? Sim. Eu até digo assim, ó, não deixem de exercer o seu direito de defesa, porque é muito importante para todos os condutores, porque assim, ó, tanto motoqueiro, motoboy, né? Como tem motoboy que necessita da carteira para sustento da família, né? O motorista profissional também, né? Que é o CDE. Então, exerçam seu direito, né, de defesa, porque mesmo gerando o PSDD, que é a punição esta do além dos 50, por exemplo, mesmo gerando esta, depois de fazer as defesas, que tu tiveres os prazos nas multas, eu vou fazer a minha defesa, depois tu faz o recurso, depois tu faz o CETRAN. Aí gerou o processo, tu ainda tem um tempo, né, para reverter, para depois vermos aonde... dá para ir no judicial também, né? Certo. Muito obrigado. E quanto aos prazos para a identificação do condutor nas multas em que não somos abordados, o que mudou? Bom, nós temos o prazo 30 dias, eles têm o prazo para notificar o condutor, tá? No caso, o proprietário do veículo, né? Porque o condutor pode ser outra pessoa. Porque o condutor pode ser outra pessoa. Daí que entra aí, tem 30 dias para apresentar, eles enviarem, né, a notificação para apresentação do condutor e fazer a defesa da multa. Mas não raro, demora muito mais que esses 30 dias para chegar a essa correspondência que eu já recebi. Com a nova legislação, eles têm que cumprir esse prazo. Caso eles não cumpram, daí... eles são obrigados a cancelar a multa, não gerando valores, não gerando pontuação, né? Então, poderia dizer que se a pessoa sabe que cometeu uma infração, mas está na dúvida se houve autuação, né? Se ela consultou lá na sua carteira digital e não constou esta multa, depois de 30 dias, ela pode ficar mais tranquila? Pode ficar mais tranquila, porque daí, se eles não fizerem... o cancelamento, né, ela pode solicitar. Sim. Mas tu sabe que eles estão trabalhando assim, estão fazendo certinho, sabe? Se realmente levou a multa, ela chega. Ela chega. Se ela não chegar no tempo hábil, né,
Aí tem que fazer uma defesa, aí que entra a nossa orientação, né? Sim. A pessoa pode procurar o escritório. Tem muitas pessoas que estão com dificuldade de fazer o sistema SNE, de colocar a CNH digital nas suas habilitações, Então, né? pode procurar um despachante. Pode procurar. Não, assim, ó, é muito complicado. Eu mesma não faço. Chegar uma pessoa lá, ai, Lucimar, me ajuda, eu preciso. Eu passo para minha irmã que trabalha comigo, né? Que ela faz esse sistema. Ela tem paciência, ela ajuda, porque tu tem que sorria, pisque, vire pro lado, né? Eu considero bem burocrático, É, assim, bem burocrático. bem E tem desafiador aquela de fazer pessoa sozinho. também que esqueceu a senha do Gov. Sim. Aí foi o meu contador que fez, está lá no contador o e-mail. Tem que recuperar. Aí fica meia hora, às vezes até mais que meia hora. São N coisas. Obrigado. Voltando então, falando sobre as multas da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, ficam anos e anos paradas até julgarem as defesas. Por exemplo, houve alguma alteração com relação aos prazos para esses julgamentos, Lucimar? É a mesma, a mudança que teve foi igual, tá? É 30 dias Para julgar o recurso. Não, para eles enviarem. Sim. E 180 dias para eles reenviarem a segunda instância, tá? Já vem o prazo para pagamento também, quem quiser aproveitar, pagar com desconto de 20%. Vamos supor, tá, um exemplo. Eu entrei com uma defesa de uma multa minha. Aí vai vir a segunda instância. Eles têm o prazo de 180 dias para mandar a segunda instância. Nesses 180 dias, eu posso pagar no prazo estabelecido. Tu tem até, né, dia 31 de outubro para quitar com 20%. Eu vou lá, pago com 20%, mas continuo me defendendo para efeito de pontuação. Entendeu? Sim. Eu pago para aproveitar, mas eu continuo. Porque a Lucimar está cheia de pontos, né? A Lucimar tem que ir fazendo as defesas. Então, eu vou fazendo as minhas defesas, mas vou pagar. Mas paga para não perder a carteira. E tem outros que não, né? Tem outros que protelam mais para poder... Esse valor pago depois pode pedir de volta. Se tu ganhar, sim. E eles devolvem, viu? Devolvem, porque eu já vi vários clientes que eu informei, dei a orientação que era para fazer, ele ganhou a defesa, ele pediu, solicitou e recebeu. Eu tenho o caso assim que comprovado, sabe? Recebe. Lucimar, tu já falaste, mas o que é o sistema de notificação eletrônica? E uma vez que a pessoa tenha esse sistema, ele por si só é suficiente para justificar uma entrega de uma notificação para o condutor? Sim. No momento que tu aderir o sistema SNE, sim, ele é justificado, né? Porque eles enviam para ti as comunicações. Então, ao baixar a sua carteira digital eletrônica, né, carteira de habilitação eletrônica no seu celular, há uma solicitação para receber a notificação por ali. Ali existe também... vários condutores, eles podem aderir também ao desconto dos 40% na multa, né? Que eu não aconselho, tá? Eu, como orientadora, não aconselho. Porque no momento que tu pedires os 40%, tu tá abrindo mão da tua defesa, é uma troca. Mas se a pessoa sabe... Se ela sabe e quiser... que não vai ganhar aquele recurso, ou se ela realmente não tem, foi fotografado, tem toda a imagem, tem a velocidade, não vai questionar, aí pode optar pelo desconto. Se ela tiver uma carteira assim, que ela for uma carteira que não tem muitos pontos, né? Como, por exemplo, eu recebi uma multa nos meus 12 meses, eu só tenho aquela multa ali de falar no telefone, estacionamento, né? Aí eu posso pagar, porque não vai confirmar aqueles pontos na minha carteira, mas não vai gerar um processo da suspensão do direito de dirigir. Porque nós temos tudo que pensar sempre é no processo. Sim. Porque tu ficar sem carteira é um caos, né? Para todos, né? Principalmente para os profissionais, né? Sim. A gente ainda pega um Uber, vai, 2 meses, vamos supor que tu ganhe 2 meses. Que agora eu acho que as punições estão vindo de 6 a 2 anos. 6 meses a 2 anos.
É de 6 meses a 2 anos. Certo, obrigado. E falando sobre os profissionais, então, Lucimar, como que funciona a multa dobrada para as empresas? Bom, as empresas, no caso, antes da nova legislação, era assim, levou uma multa, vamos supor, de R$130. Aí não apresentou o condutor, vinha mais uma de 130. Aí ele recebeu mais uma multa de 130 e não apresentou o condutor novamente. Daí vem mais uma de 260. Ah, dobrava. Vinha, né? E assim sucessivamente, triplicava, daí na próxima triplicava, sempre assim. Com a nova legislação, o que mudou, ficou bom para as empresas. As empresas, né, os empresários, que a multa ela só dobra. Qualquer multa, se tu receber uma de 1.467, vai receber mais uma de 1.467, uma de 880, mais uma de 880, e assim, né? Sempre dobra. Agora não duplica, não triplica, vai ser só... Obrigado. Uma mudança bastante comentada é a ampliação do vencimento da CNH. Essa regra vale para todos os tipos de habilitação? O vencimento na hora de renovar? Sim. É assim, ó. A renovação da CNH, a partir da nova legislação, até 50 anos, 10 anos, tá? De 50 a 70, 5 anos. Acima de 70, 3 anos. Com umas aspas, né? Porque não importa assim, se eu tenho menos de 50 anos e eu for fazer um exame médico e eu tiver uma restrição lá no médico. Ah, Lucimar toma uns remedinhos, né? Ela é meio maluquinha, não, tô brincando, pessoal, brincadeira. Ela toma uns remedinhos assim, e aí eu não vou poder dar 10 anos para Lucimar, vou dar 5, sim. entendeu? Indiferente da idade, né? E isso vale para todas as idades, tá? Ele pode, eu lá na de 5 tirar só 3, Antes entendeu? era 5 anos. Antes era 5 anos. Era igual para todo mundo, Era né? igual para todos. Agora até 50, 10, de 50 a 70, 5, a partir de 70, 3 anos. Uma boa mudança. Uma boa mudança. E um detalhezinho importante, deixa eu fazer uma colocação aqui, é a validade da CNH, tá, pessoal? Então, assim, a CNH, ela é válida, ela tem uma validade para dirigir, tá? O que está válido na tua CNH? Ah, é o meu exame médico, tá? O meu exame médico está válido. Está vencido, desculpa. Ele está vencido. Mas se eu quiser ir num banco, numa instituição, né, federal, estadual, no Detran, onde eu for, ela é válida como identidade. Como documento vale além dos 5 ou 10 anos, ou 3. Vencida. O que não pode é utilizar para o trânsito. Isso. Certo. Muito interessante Obrigado. isso, gostei de saber. É. Bom, nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a despachante de trânsito e orientadora de multas, Lucimar Vaz, que está falando sobre multas e o que mudou com a nova legislação. Lucimar, um ponto muito polêmico na lei foi a exigência do exame toxicológico para os motoristas profissionais a cada 2 anos e meio. Qual a penalidade para quem não fizer o exame no prazo? Então, com essa nova legislação, né, veio esse novo artigo 165B, que
quem for pego trafegando e não realizou o exame toxicológico, tem uma punição autossuspensiva também. Suspende a carteira. 3 meses. 3 Tá? O que eu sugiro, né? Ele tem a punição, a multa é bem salgadinha, R$ 1.467,35. É sofrida, né? E então, já teve caso assim no escritório que chegou um rapaz e disse: mas a empresa não me avisou que eu estava, né? Por isso que é importante, quem tem o sistema ali, SNE, quem tem a carteira digital, tá? Sim. Ali consta o prazo que tu tens para fazer. Se vocês não tiverem, pessoal, procurem uma orientação com a gente, né, que trabalha nessa área. Procurem um CFC, que o CFC sabe o prazo que tem que fazer, né? A empresa avise seus funcionários, procurem saber para ajudar eles, né? Porque a punição de 3 meses. E depois desses 3 meses, automaticamente pode voltar ou ele tem que, neste período, fazer o exame e estar apto? Tem uns pontinhos, assim como eu disse, várias vírgulas na nova legislação, tá? Ele tem que... Quando ele for renovar, se ele não receber a punição, no caso, este cliente que me procurou, eu informei para ele, não, realmente já veio a multa e ele tem direito de se defender, tá? Ele tem porque ele já foi lá, já realizou o exame toxicológico dele, porque ele não sabia, foi lá. Então, ele tem a comprovação que ele fez, que deu negativo. Sim. Então, ele vai ver, né, porque eles têm um prazo ali que se usava substâncias, acho que é 6 meses, né? Então, ele vai ver, bom, ele recebeu o órgão julgador vai dar uma olhadinha, pô, mas, né, faz 1 mês que ele levou, ele fez, não deu nada, então, né... Tem defesa? Tudo tem defesa. Tudo enquanto tem está recorrendo, ele permanece com o direito? Isso, ele permanece com o direito de dirigir. Aí, conforme a punição, pode ser que eles façam até lá, quando ele for renovar, que eles digam, não, vai ter que ficar, né? Mas isso tudo depende do julgamento, né? Certo. A gente percebe que cada vez mais a carteira de habilitação digital, ela se transformou, além de um documento, também em uma forma, principalmente para os profissionais, não é, que necessitam da carteira, uma forma também de acompanhar a sua regularidade. Com certeza, é bem importante. Por isso que eu digo assim, se tiver alguém com dificuldade, necessitar, pode procurar o nosso escritório, que a gente vai dar todo o apoio, tem a minha equipe ali que vai ajudar, olha, não, nós vamos... Claro, né? Não é um serviço gratuito, mas... mas algo importante. É importante, eu acho muito importante. A pessoa poder exercer o seu direito, como tu mesma falou, né? Com certeza. Bom, vamos dando continuidade no nosso programa, então. Chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. E eu vou dizer para vocês, gente, esse WhatsApp não para aqui hoje, tá? Que tá aí. Eu acho que o pessoal tá gostando mesmo do assunto do trânsito, hein, Vanir? Vamos lá, então. Já ouvi dizer que recursos de multa são feitos apenas para ganhar tempo. É verdade? Perguntou o Otávio Figueiredo, de Gravataí. É verdade. Em casos assim, vamos colocar, né, os parênteses. Por que é verdade? Porque nesse período que o condutor realiza o direito dele de se defender, ele tem 3 instâncias para fazer a defesa. Ele tem a defesa da multa, eles vão negar, vai vir o recurso, eles vão negar, e vai vir daí a última instância, né, que é o CETRAN. Neste momento, fechou 1 ano ou mais, deu os 365 dias, a multa está suspensa para julgamento. Aí... vai ficar, principalmente para aqueles condutores que têm bastante pontuação, né? Aí vai ficar 365 dias lá, os pontos vão cair. Mesmo que a multa volte para eles pagarem... Os pontos caem. Caem os pontos, entendeu? Então, é interessante, né, fazer... Tentar. Tem que fazer. E eu até, no meu jeitinho de mãe, sabe? Eu aconselho, chega alguém lá, me orienta aqui e tal. Eu digo assim, olha, sabe o que tu faz para te não perder a carteira, não gerar o processo? Vai guardando todos os meses esse dinheirinho.
Quando chegar lá no final, tu paga as tuas multas, mas pelo menos tu continua com a tua carteira, né? Faz sentido. Claro, né? Claro. A gente tem que ajudar, a gente está aí para ajudar também, né? Certo. Lucimar, quais são os tipos de processos de suspensão da CNH? Tu já comentou, mas puder lembrar para nós? Os tipos de processos. Processo de suspensão. Os processos de suspensão são a da carteira. O principal é o do bafômetro, né? O além dos 50. O bafômetro, mesmo que eu me negue a fazer o exame, ou se eu fizer o exame e der que eu estou com um teor alcoólico ali, que é qualquer um acima do limite, neste caso a gente entende, não é, que é automático. Mas e se eu me negar, me recusar? Se tu te recusar, tu também responde o processo administrativo. E perco a carteira também? Tu perde no sentido assim, ó, tu vai te defender, Sim. tá? Tu vai te defender. Tu não é obrigado, ninguém é obrigado a assoprar o bafômetro. Porque se tu assoprar e der, tu vai ser conduzido até a delegacia. Preso. Preso não, tu vai pagar uma fiança, né? Sim, mas tu vai às vezes responder... a fiança, dependendo do condutor, é um valor que Existem casos que a gente vê na TV. Sim. Que o cara já sai do carro... Cambaleando. Que foi, né? Aí tá. Mas eu digo aquele caso que tu vai lá, eles vão estipular, porque tu vai chamar o teu advogado, Sim. tu vai pagar a tua fiança, só que daí tu vai responder 2 processos. Qual a necessidade de tu responder 2 processos? Tu vai responder um crime e um administrativo. São 2 processos. São Por 2 estar processos, embriagado. por estar embriagado, o crime, Sim. né? E o processo administrativo. Então, na recusa, tu vai responder só o administrativo. Que também tem casos de se estudar para ver lá no jurídico, né, com a doutora Renata, o que pode ser feito. Certo. Né? Porque Tá bom. revisar... Obrigado. Vamos seguindo, então, aqui com as perguntas que os nossos telespectadores enviaram aqui para o nosso WhatsApp, então. Vamos lá. O final do telefone é o 2027 e o nome dele é Jefferson. Eu ganhei uma multa na RS 020, onde era 60 km por hora e eu passei por 69. Descontando os 7%, deu 62 aqui pelo cálculo dele. Tem como recorrer ou não? Sim. Todas as multas são passíveis de recurso, tá? Todas as multas. Porque tem a questão do aferimento, né? Do aparelho. Mas hoje, dificilmente, por conta de aferimento, a gente vai conseguir É difícil. Aí entra aquele caso que tu perguntaste, né? Vale a pena ele pagar, se ele não tem outras multas, né? Ele pagar naquele sistema dos 40%, porque não vai influenciar em nada, porque é uma multa até 20%. Né? Tem 40% de desconto no valor. Se ele tiver só esta multa, né? Mas vamos supor que ele tem várias multas, ele tem que fazer a defesa. Certo. Entendi. Nós já estamos indo para o final do nosso programa, então, para finalizar, né, recentemente a STF decidiu que a multa por recusa no bafômetro é constitucional. É possível reverter multas judicialmente, Lucimar? Pois é, cada caso é um caso, tá? Ali no nosso escritório, quando chega uma pessoa pedindo esta orientação, tá? Eu vou consultar a carteira do condutor, vou verificar se tem a possibilidade de nós fazermos judicial e eu passo tudo para a doutora Renata de Noronha, que ela é especialista no direito de trânsito e criminal, né? Então, desde 2019 a gente faz esse trabalho, não tem como fazer esse recurso. Eu dei uma analisada no começo. Tem como fazer. Passo para a doutora Renata vê, se tiver solução, ela vai resolver. Obrigado. Se não tiver, Não tem. vai ter que cumprir a penalidade. Não tem, né? Eu quero, então, aproveitar e agradecer a Lucimar pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Lucimar, pode se despedir? Então tá, pessoal. Espero ter esclarecido, né? Qualquer dúvida, vocês procurem o nosso escritório, que toda assessoria que eu puder dar orientação referente a multas, referente ao trânsito,
contem comigo. Obrigado, agradeço o pessoal de casa pela audiência, né? Lembrando que o nosso Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos então na segunda-feira, ao vivo, às 8 da noite, para mais um Papo Certo. Até lá, gente, esperamos por vocês.